Nosso Pai, querido Pai, muito obrigado por termos chegado aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aprendendo sobre esse campo da Tua criação, tão importante, tão presente na vida da Tua igreja. Que o Senhor nos abençoe com o término desse curso, para que ele faça sentido para nós, meu Pai. Para que ele seja parte do nosso cotidiano nessa igreja mesmo, que a gente consiga pensar sobre arte, pensar sobre cultura, sobre a nossa presença nesses campos tão importantes, da presença desses campos em nossas vidas. O Senhor esteja nos alimentando de beleza e de verdade, de bondade através da arte. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje é a nossa última aula desse curso, depois de uma longa jornada aí de meia década estudando sobre isso. Na verdade, eu acho que essa é a 15ª aula, né? Eu acho que é. Então foram só 15 aulas mesmo. E aí, hoje nós vamos tratar sobre 3 assuntos, cada 2 mais profundamente, e um é mais um finalzinho do chefe, assim, que não tem tanta não tem tanto tempo, não precisa gastar tanto tempo com ele, que é a cosmovisão cristã, o cerne da arte cristã, e uma obra de arte individual e o conjunto de obras de arte de um artista. E tem uma colocação final dele que vai ser posta aqui. Beleza. Cosmovisão cristã é um tema tão batido quanto complexo. O pastor Rafael Nachab, ele diz que a cosmovisão cristã é o novo namoro cristão nas séries de sermões das mocidades, né? Antigamente, no nosso tempo, tudo era namoro cristão, questões de namoro cristão, tudo era assim, né? E agora é cosmovisão, né? E a gente tem uns problemas com essa coisa da cosmovisão. Vou te dizer por quê. Porque ela está muito vinculada à tradição reformada, principalmente neocalvinista. O que não é de se espantar. Nós estamos falando do Huckmacher aqui o tempo inteiro. O Schaeffer é parceiro do Huckmacher nessa trajetória. Eu trouxe nas defesas de algumas coisas as propostas filosóficas do Doiverd, que também é reformado. Só que essa tradição reformada não é a nossa. Então tu faz só um pouquinho mais para perto do teu marido assim, eu... essa tradição reformada não é a nossa. Eu sei que é bonito a gente sair como a gente é reformado e tal. Nós não somos, eu devo ter dito isso uma dezena de vezes aqui. Nós não somos reformados, tá? Nós somos batistas. E isso quer dizer muita coisa. O problema é que nosso grupo, especificamente, não se preocupou em delimitar determinadas coisas, determinados termos. Nós nos preocupamos com outras coisas, que também foram importantes. E nós estávamos pregando na África, enquanto os reformados faziam... É claro, o pessoal da história vai dizer, não é exatamente assim. Não é exatamente assim, mas até que é. A questão os dois grupos fizeram coisas importantes e, óbvio, tem gente no céu agora, mediante o nosso trabalho, né, de evangelização. Mas não tem como parar aqui. Por isso que entrou a cosmovisão pelos reformados, porque eles invadiram a Europa, principalmente a Europa do Norte, e eles pensaram, olha o que é que a gente está. Já somos cristãos, né? Logo, temos que pensar no próximo passo. E aí eles têm alguns termos que estão sendo revistos por outros grupos. Por exemplo, cosmovisão. Outro, mandato cultural, talvez vocês tenham ouvido por aí, né? Então, alguns termos estão sendo revistos. Cosmovisão é um deles.
É uma visão global, um jeito global de ver. Os evangelicais, uma parte evangelical, pensou a cosmovisão de um outro jeito, chamado missão integral. Então veja, nós temos que continuar pregando o evangelho, que a cosmovisão não nega isso, tá? Por favor, não confundam. Mas os evangelicais, eles têm uma ênfase maior nisso. Lembra do Pacto de Lausanne? Nós tratamos um pouco sobre isso. Billy Graham, lembra desse pessoal? Pronto, tem uma turma daí, eu trouxe um deles aqui um dia desses, o Padilha, René Padilha. Nós falamos dele dentro desse termo, missão integral, que é a igreja, ela não para na evangelização, existe mais que isso. No caso do Padilha, como é teologia latino-americana, ele está pensando em justiça social, mas isso pode ser aplicado em outros termos também, em outras áreas também, em vários outros campos, que é a missão da igreja é ser súdito do reino. Esse foi o termo que nós usamos aqui. Ainda falta para nós, e aí o grupo de especiacionalistas tem trabalhado, vocês estão ouvindo isso enquanto acontece, certo? Nós temos gente pensando nesse momento, escrevendo ou esboçando coisas, ensaiando textos para nós montarmos a nossa própria estrutura de missão da igreja, que seria algo mais como chamado holístico ou algo nessa praia. Não é exatamente como funciona a missão integral, nem exatamente como funciona a cosmovisão cristã. Se os reformados fizerem cosmovisão cristã, os evangelicais fizerem missão integral e a gente fizer chamado holístico tudo ao mesmo tempo, vai dar bom. Então não precisa brigar, tá? São só questões relacionadas a pontos da interpretação bíblica propriamente, né? O nosso grupo, por exemplo, tem um foco bastante interessante no cumprimento das profecias. Então, tanto em Cristo, quanto as profecias que ainda virão para o povo de Israel, por exemplo. É válido lembrar que tem reformado por aí já pensando, nós reformados devíamos pensar um pouco mais sobre o povo de Israel. Eu digo, não diga. Nós estamos avisando isso há um bocado de tempo. Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa, né? Então isso tem a ver com a nossa visão de como funciona a missão da igreja. Só que o Schaeffer é um evangelical que tem uma base na cosmovisão reformada. Por isso que ele vai falar de cosmovisão, tá? Esse termo é um pouco limitado, como eu já falei, mas a gente vai com calma e vai com Schaeffer. Francis Schaeffer divide cosmovisão cristã em dois temas. O primeiro tema é um tema menor, como ele chama, e o tema maior. Veja só, o que é que ele quer dizer com isso? Ele não tem a ver, e ele explica isso, não tem a ver com música, acorde menor, acorde maior, não é essa a onda dele não. Nem relacionado a tamanho, é mais relacionado em foco que nós deveríamos dar. Deveríamos dar maior foco, menor foco. Mas aí vai depender do momento também. É mais simbólico do que estrutural. Veja só, no tema menor, ele vai ser firme com a imperfeição do mundo. Então, do que ele está tratando aqui? Obras de arte que tem um assunto dentro da cosmovisão cristã. Pode ser feita por um cristão, como nós já vimos, pode ser feita por um não cristão. Então, o tema menor na cosmovisão cristã é a imperfeição do mundo. E ele tem duas subdivisões: o pecado geral e suas consequências, os problemas, as canseiras, as tragédias, os chifres, por que não? Está dentro do problema do pecado geral e é uma temática que, em alguns casos, pode estar bem dentro da cosmovisão cristã. Se o cara não tiver dentro do texto da música se vangloriando de ser chifrudo, pode ser que vale a pena a música nos acordar para determinados problemas, né? É essa a função do tema menor, acordar a gente para um mundo que é problemático. E o segundo é o pecado do crente. Normalmente, só um crente vai fazer uma música sobre isso, né? Tem alguns, dentro da história da música, vão ter músicas relacionadas a esse tema. Uma muito emblemática é Erbar Medir, do Bach,
que está dentro da Paixão segundo São Mateus. Eu não trouxe ela porque ia ficar muito corrido, mas depois a gente pode, vocês podem ir atrás, posso colocar o nome em algum lugar. Ela é Pedro falando misericórdia, Senhor, quando ele nega Jesus 3 vezes. É uma canção de Pedro arrependido. É linda de morrer. O tema maior, ao contrário, é a plenitude de sentido. Então a vida, o sentido e propósito da vida, né? 2 categorias, categoria metafísica e categoria moral, dentro do tema maior, dentro do que é a plenitude da vida. Aqui vai ter o repertório do Milton Nascimento quase inteiro. Tem coisas lindíssimas falando sobre natureza, sobre amizade, sobre um amor que não tem a ver com ter perdido uma pessoa ou ter sido traído e tudo. Então, de Milton Nascimento. Os temas são lindos, todos os temas do Milton Nascimento são lindos. As músicas ali daquele pessoal do Clube da Esquina. Então, veja, eu estou falando de gente que não é crente. Vão ter muitos crentes falando disso aqui? Vão, algumas vezes muito ruins. Estamos em casa, né? Eu posso dizer. Tem alguns que tratam os temas muito, muito porcamente. Ah, você só fala bem dos descrentes. Não, é porque eu cito um, mas olha o tanto de descrente que tem. Né? Me ajuda. Eu estou citando um que é bom, né? Tem um bocado que é bom, mas tem muito mais que é ruim. Assim como entre os crentes. Tem uns que são bons, mas tem um bocado que só Jesus misericórdia. O tema maior é um otimismo no que diz respeito à existência. Na parte metafísica, Deus intervém, Deus existe. Portanto, nem tudo é absurdo. Lembre que o chefe está falando isso do século XX, né? E aí, essa época é a época do pós-estruturalismo, Nietzsche, Sartre, né? Gente que está se colocando, pós-estruturalismo já é Foucault, né? Mas, vocês entenderam. Esse pessoal aí, do absurdo, né? Os artistas como o John Cage, eu li um texto ontem, um artigo ontem sobre o John Cage, falando, inclusive, de um cristão elogiando um ponto do John Cage, mas não vou entrar nesse assunto agora. É muito bom, porque o Cage tem uma música em silêncio, eu já falei dela aqui alguma vez, né? No 4:33. E aí a filosofia é budista. E o cristão estava dizendo, esse ponto da filosofia budista nós devíamos segurar, porque ele é nosso. É o do cotidiano, é o do silêncio, contemplação do mundo que já existe, de a gente às vezes só contemplar. É bem legal. Depois a gente fala disso em outra oportunidade. A imagem e semelhança de Deus confere significância ao ser humano. Então é a dignidade do ser humano, né, enquanto imagem e semelhança de Deus. Por causa disso, a criatividade existe. Então, veja que aqui é só bênção. No caso moral, o cristianismo apresenta uma solução moral com base no fato de que Deus existe. A Declaração de Direitos Humanos tem uma base cristã muito forte. Não é base cristã muito forte. Quem organizou aquilo foram cristãos. E aí tem outras pessoas ali? Tem outras crenças? Tem. Mas a base fundamental é cristã. De que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Se é assim, nós temos que tratar o ser humano com dignidade. Então essa é a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outra coisa, logicamente, é que dentro das crises éticas da sociedade, o cristianismo tem que ter resposta. Tem que ter resposta. Um exemplo muito, quase caricato é o aborto. Porque em quais casos o aborto é necessário? Gente, não tem essa. Entendeu? Não tem essa. O caso de morte, é óbvio. É caso de morrer. Ou uma ou duas pessoas. Entende? É uma crise ética. Agora, pobreza. Eu sempre fui pobre. Mas você não foi miserável. E pergunta pro miserável se ele prefere morrer. Tem muito mais suicídio na Escandinávia do que na Etiópia. Entendeu? Pergunta pro Etíope, você quer que a gente jogue uma bomba aqui? Acaba com esse sofrimento.
Entende? Então, é muito caricato, mas tem outros um pouco mais dramáticos, que às vezes nós, principalmente cristãos brasileiros, temos dificuldade. Por exemplo, o caso da pandemia. O caso da pandemia foi muito sério. Aí você pode ficar especulando, se fosse uma outra gestão, fosse melhor, ou se fosse uma outra gestão, fosse pior. Mas não existe essa outra gestão, nós tínhamos aquela gestão. Gestão que tinha a instância estadual, a instância federal, as instâncias municipais. Nós tínhamos as instâncias privadas, onde as empresas estavam submetidas ao Estado. Nós tínhamos um trabalho a fazer que tinha a ver com preservação de vida. Entende? E aí vai para outros campos também. Vai para o campo da maioridade penal, por exemplo. Nós vamos para o campo da ética sexual, dessa questão transgenderista. O cristianismo tem que ter, e ele tem, porque o nosso Deus, ele tem um caráter moral, então tem que ter soluções morais. E as obras de arte precisam acompanhar isso. Isso significa que não tem como defender MC Pipoquinha, Anitta, não dá para defender, entende? Não dá. Mas aí a gente precisa se conectar ao Caetano Veloso, mas aí ele está conectado a esse pessoal. Gente, não tem que nada. Não sobreviveu muito tempo sem isso. Não tem, certo? E veja, eu estou aqui defendendo que nós temos que ter acesso aos aparelhos culturais, todos eles, entendeu? Eu estou defendendo isso desde o primeiro. Primeira aula eu já disse, deixa desse negócio de estar separando, colocando joio e trigo já de agora. Não é sua função separar joio e trigo. Não é hoje que você vai fazer isso. Não tem como. Tá? Não vou separar crentes de crentes, nem vou descobrir quem são os hipócritas. E se eu preciso me vincular a um aparelho cultural para poder fazer arte e abençoar o mundo com isso, eu tenho que fazer. É minha função fazer isso. Certo? Minha função. Agora, me ajuda. Eu coloquei o Caetano Veloso porque ele é o mais famoso, né? Mas tem vários. Tem prefeito corrupto, tem vereador corrupto, tem artistas de natureza duvidável, moral complicada. Então, é muito mais difícil ser crente, tá bom? É por isso que Jesus disse para não ficar inventando regra. Não fica inventando lei para o pobre dos crentes, que os crentes já sofrem demais. Não pode isso, não pode aquilo, deixa. Deixa porque eu já botei uma cruz para ele carregar. Então não perturba ninguém, tá bom? Guarda o seu problema para você. É esse que é. Portanto, existem sim absolutos morais. Existe errado e certo, existem questões morais que são absolutas, tá? Proteção à vida, cuidado com a natureza, a ética sexual cristã. Se você não quer fazer isso por causa de Deus, não quero casar virgem, eu não acredito em Deus. Tá, mas imagina que na pandemia foi isso que aconteceu. Pessoal, a vida sexual de vocês agora, com uma pessoa só, em um ambiente de 4 paredes fechado, tá bom? Para não contrair coronavírus. Mas não diga, né? Como você é esperto. Nós estamos dizendo isso tem 2000 anos, né? Então, veja que existem absolutos morais que os descrentes vão acabar tendo que admitir, porque são absolutos. São absolutos. Não quer dizer que existe uma lei moral que Deus e a humanidade estão submetidos. A lei reflete, a lei moral, os absolutos morais refletem o caráter de Javé. Não é que existe essa lei e Javé respeita as leis, não é isso. Javé é a origem dessas leis. É através dele que as leis surgem, do caráter dele. Inclusive leis estéticas, que são as que a gente mais briga para descobrir quais são. Mas tem leis para todo tipo que vêm do caráter dele. Por exemplo, antes de Newton, se eu soltasse, caía. Lembra desse exemplo, né? Se eu soltar minha caneca no chão, cai. Isso tem muito tempo. Tem um bocadinho de tempo. Por quê? Isso é uma lei da natureza, é uma lei da física.
O Newton só descobriu qual é a velocidade disso, né? Qual é a aceleração desse negócio. Mas não foi ele que criou a gravidade, não. A gravidade já existia. Na parte moral ainda, nosso dilema não é, pelo menos não deve ser, que nós somos finitos e Deus é infinito, o Criador é infinito. O nosso dilema é muito maior. O nosso dilema é que Javé é santíssimo e o homem é culpado. É que é. O dilema, na moral, é esse. Não é como Deus é muito maior e infinito e nós somos limitados. Não conseguimos compreender o problema do mal. Como que Deus é bom e o mal existe. Não é esse o seu problema. O seu problema é culpa diante de um juiz que é santíssimo. É isso. Não é se ele tem planos para os desastres no Japão. Não tem, não é, o seu problema não é esse. O problema não é qual é o padrão máximo de beleza, a beleza medieval. Não é esse o seu problema. O problema moral do ser humano é a santidade de Deus diante da culpa da gente. No caso do descrente, ele está frito. No nosso caso, é gratidão. Levanta a mão para o céu e agradece pela graça. Mas Deus providenciou a solução. Foi o que eu falei agora. O ser humano caiu, falhou. Mas é redimível por causa da obra de Cristo. É lindo, é otimista. Veja que essa parte da cosmovisão cristã é muito boa. Tem que focar, por isso que é o tema maior, né? É um otimismo fundamentado, um otimismo sólido. Não é um otimismo bobo de vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não é isso. Né? Até porque todo mundo sabe que com Cristo não é... Espera aí. Há lugar para o tema menor na arte cristã, é verdade. Nossa vida é feita, o tema menor é a imperfeição do mundo. Parte ruim. O mundo é cheio de pecado. Nossa vida não é feita só de cânticos de vitória. Quem é crente sabe, com Cristo, não é alegria, euforia, companhia todo dia. Isso é velho, isso é do meu tempo, hein? Tu pegou esse tempo também, né? O Cristo é alegria, euforia. E era medley, na verdade. Era misturado, né? Acho que é Deus, né? Jesus. Com Cristo a minha cabeça rodava, brother. Todo mundo sabe, entendeu? Mas minha cabeça não rodava antes, minha cabeça rodou ontem, entendeu? Minha cabeça vai já rodar de novo. Com Cristo é assim, foi ele quem disse. E batata, né? E acontece, né? Há lugar para isso, para a gente se constranger diante dos problemas. Há lugar para isso, né? Mas tem que chegar a hora de nós contarmos as boas novas. Não pode ser só isso. Não pode ser só sobre o pecado, sobre a maldade, sobre o sofrimento. Tem que chegar uma hora que as boas novas chegam. Foi isso que ele fez. Jesus fez assim. Nas obras de arte, isso tem que acontecer também. Tem espaço para uma obra de arte que fala só da parte ruim? Tem. Do tema menor? Tem. Mas tem que ter lugar para a obra de arte que fala da beleza, sabe? Da obra de arte que fala da alegria, que traz outras cores, outras formas. Tem que ter esse lugar. E aqui eu preciso fazer um pequeno adendo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Abra aí. Esse insight é do Darrell Bock, numa palestra sobre inteligência cultural. Eu queria trazer essa visão, que ela é crucial para esse momento aqui. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para
poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Ele é famoso por não é contra carne e sangue, né? Esse texto é famoso assim. Mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, dentro da cosmovisão cristã, nós debatemos sobre cosmovisões dos cristãos. Falei, né? Cosmovisão, missão integral, a nossa linha que ainda está em processo. Paulo, nesse parágrafo da armadura de Deus, coloca esse pontinho aí importante, que ele é logo depois que ele exorta sobre os relacionamentos. Logo depois. Há uma conexão que tem que ser falada, uma conexão importante entre não se embriaguem com vinho, mas se deixem encher pelo Espírito, lá em Efésios 5,18. Com sujeitem-se uns aos outros, no verso 21 do capítulo 5. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amai como Cristo, dá no verso 25. Filhos, obedecei. Pais, parem de ser chatos. E assim vai. Escravos, obedeçam. Donos de escravos, sejam bondosos. E no verso 10, na conclusão do... ele conclui, né, essa parte toda. No verso 10 ele diz, finalmente, gente, não precisa se morder. A luta de vocês não é contra seres humanos. Esposos, esposas, filhos, pais, escravos, donos. A luta de vocês não é uns contra os outros. A luta de vocês não é nem contra os descrentes. Vocês não brigam com eles. A briga de vocês está nas regiões celestiais. É contra o diabo. O descrente é o id. O descrente não é o seu inimigo. O povo do mundo, às vezes parece, porque o diabo controla esse mundo. Ele é o príncipe do que acontece aqui do lado de fora. Quando eu digo do lado de fora, não é essa parede que está protegendo a gente não, né? Estou falando do mundo aí fora. É ele quem controla, mas é ele. O problema é com ele, não é com outros seres humanos. Não é contra carne e sangue. Esse pessoal é o id. O diabo é o inimigo. O pecado é a arma que ele tem. O homem pecador é a arma que ele tem, é uma arma barata. Porque o homem mesmo faz o que tem que fazer. Às vezes o ser humano faz umas coisas que ele olha e diz assim, você não tem nada a ver com isso daí, nem vem. Isso daí ele fez sozinho. Tem vários casos desses. Que o ser humano é ruim por si só. Mas a nossa luta não é contra a nossa espécie. Não é acabar com a nossa espécie. Não é refinar a nossa espécie. Não é possível fazer isso. E a cultura, gente, também faz parte do id. Esse ambiente chamado arte, esse ambiente chamado cultura, na política, na escola, na praça, na academia, esse lugar é parte da nossa missão. Que é uma abordagem que que o pessoal de cosmovisão cristã às vezes passa por cima. Não é sempre, mas passa muitas vezes por cima. Não é só se envolver, faz parte da nossa missão. Então, esse parênteses aqui, que o chefe não trata, né, que eu estou trazendo, para a visão dele, se ele tivesse vivo, talvez ele... Opa, é mesmo. E aí, quem disse isso não foi eu, né? Foi o Darrell Bock. Então, eu acho que ele talvez conversasse mesmo. Talvez eles se encontrassem por aí, né? Eu encontrar com eles seria mais difícil. Essa visão, ela precisa ser incorporada na nossa cosmovisão. Precisa ser colocado. Nossa luta é contra o cão. E esse pessoal aí é parte da nossa missão. É um campo que branqueja para a ceifa. Não podemos deixar isso deslocado. Não dá para separar isso do que nós fazemos. Tranquilo? O próximo passo
Esqueci de botar. A cultura é parte do ID. O próximo passo é o cerne da arte cristã. Nós falamos disso também durante as aulas de maneira diluída nas obras, mas agora nós vamos delimitar esse ponto. É o cerne da arte cristã. A arte cristã não precisa ser sobre temas religiosos. Não precisa. Existem muitos argumentos para tratar aqui, mas o principal deles é lembrar o ponto de vista da nossa análise artística. Qual é o começo, o primeiro ponto da teologia que nós tratamos quando vamos lidar com análise artística? Quem lembra? Isso! A criação. A criação é o nosso ponto de partida. Por quê? Lembra que tem quatro pontos para nós começarmos. Se nós começarmos da queda, por exemplo, nós vamos ter uma visão muito pessimista. Porque realmente, o ser humano é caído, o ser humano é mau, o mundo está em trevas. O que é que nós fazemos em relação a isso? Nos trancamos e saímos para evangelizar, voltamos para a igreja e nós fizemos isso por muito tempo. Então, eu tenho que fazer isso. Se eu partir do ponto da redenção, aí eu vou só consumir coisas feitas por pessoas redimidas. O problema é que as pessoas redimidas também fazem coisas muito ruins. tem música gospel horrorosa. Não, mas você pode reclamar cuspir. Cinema cristão, assim, é um negócio sensacional. Sensacional. O pessoal reclama que eu falo do Deixados para Trás. Como é que pode? Como é que você não gosta de Deixados para Trás? É muito ruim. E o Desafiando Gigantes, gente, pelo amor de Deus. Mas veja, não é a temática. A temática cristã é maravilhosa. É a forma cinematográfica que isso é tratado. Tem cineastas cristãos, eu sempre cito um aqui, né? Os outros eu não conheço, por isso que eu não cito. Que é o Terrence Malick, que faz umas coisas geniais, né? Nível realmente Hollywood, o cara tá lá dentro, é muito bom. Então não é porque é crente que faz coisa ruim, não. Mas o ponto de vista, o ponto de partida para a análise de alguma coisa tem que ser a criação. E aí é que nós conseguimos separar, então, isso aqui é de acordo com a lógica da criação, com os padrões da criação. Isso daqui não. Se isso daqui quem fez foram os crentes ou os descrentes, não importa. O importante é que eles estão em consonância, a obra está em consonância com Deus que é Criador. Em consonância com a obra artística feita pelo nosso Criador. É esse o ponto. Ou, né, Deus é o Criador. É interessante no livro de Francine Walsh que ela fala sobre essa parte da criação, que o pessoal crente tem muito isso de limitar a soberania de Deus e a muito falta de sabedoria dele. Porque acha que só porque ele colocou algo na palavra dele tem que ser seguido exatamente como está ali, como uma forma. Deus é o Criador e a criação dele é extremamente diversa, né? E ele criou pessoas diferentes, árvores diferentes, enfim, tudo diferente, e a gente tem a nossa cabeça só fechadinha para o mundo. É nós que somos limitados, mas nós falamos disso no começo do curso, o pastor Carlos falou disso ao tratar sobre beleza no último encontro há 15 dias, que Deus não só fez muitas coisas diversas, como ele mandou mudar. Sim. Ele disse assim, tá vendo? Vocês vão fazer agora romãs azuis. Esse é o símbolo máximo de Deus mandando ser criativo. Gente, eu não fiz ela vermelha? Faz ela azul agora. Muda aí, eu já fiz ela vermelha. Faz de outro jeito agora. Copia, mas não faz igual. Essa é a proposta divina. E
E ele dá outras dicas de que ele quer essa diversidade, né? De que tem formas dentro da sua criação. Uma dica importante, teológica, Torre de Babel. O pessoal se reuniu para fazer uma coisa só. Ele foi lá e separou. Lembra da conexão disso lá na frente? Conexão disso com qual é o outro evento? Atos 2. Atos 2 ele podia agora ter juntado todo mundo. Não, agora está todo mundo com o mesmo Espírito. Não é o Espírito Santo que chegou? Não é um Espírito só? Então todo mundo agora fala a mesma língua. Piorou. Cada um falou, foi na sua. Já estava tudo em Jerusalém, falando ali grego koiné, aramaico e tudo. Aí os caras falaram o quê? Cada um na sua. Quem era turco falava turco, quem era grego falava grego, quem era africano do norte falava... O que é que falou disso? Só teve Egito também. Egito. Pronto. Cada um saiu falando qualquer coisa. Também não sei não. Talvez muito nativo, porque não tinha processo de colonização. Ali era um centro cheio de gente, misturado. Cheio, ali, se vocês olharem no mapa, ali é na beiradinha do mar Mediterrâneo, que era o que eles andavam, eles nadavam por ali. Ninguém tinha coragem de ir para Mazão antes de Colombo e Vasco. Ninguém tinha coragem de sair por aí na doida, né? Teve os vikings aí, mas depois morreram. Não conseguiram escrever livro não, né? Foi só o Colombo e o Vasco que seguraram a onda, né? Para contar a história depois. A arte é uma expressão integral da pessoa toda que é cristã. Na primeira aula, olha só. Deus fez o homem todo. Em Cristo, o homem todo é redimido. Cristo é o Senhor do homem todo agora e Senhor da vida cristã toda. No futuro, quando Cristo retornar, o corpo será ressuscitado dentre os mortos e o homem todo terá uma redenção completa. Isso aqui é a integralidade da missão de Cristo. Expressão artística, ela tem que abranger isso aqui. Isso tem a ver com o senhorio de Cristo. Então Cristo, ele é Senhor de tudo. Logo, o cristão que tem por ponto de partida a criação, deve saber que apesar da queda, o nosso Redentor é Senhor de tudo. Colossenses capítulo 1. Então, nós temos um Redentor, apesar de partirmos da criação, o Redentor também é integral. Ele também é completo. E chega uma hora que nós vamos ter descrentes tratando sobre isso. Eu vou te dar um exemplo de um descrente que fez isso. Tudo bem, era um descrente num contexto que ele já era embebido disso. Mas, se você vai para o Oriente, né, as religiões confucianas, tem pontos de conexão com a gente, mas no aspecto mais criacional mesmo. Nessa parte da redenção é um pouco mais difícil. Mas o Victor Hugo, meu xará, ele tem o livro mais famoso dele, é Os Miseráveis, né? Ele é famoso por isso. O nome dele? Victor Hugo. Victor Hugo. E o cara O Victor Hugo. O Victor Hugo, inclusive é engraçado isso, que o Hugo é o sobrenome dele. Aí a minha mãe botou parte do meu nome, né? Mas não é só eu não, todo mundo que botou Victor Hugo no filho botou assim, né? Botou o nome e o sobrenome do cara Muito engraçado. É como se fosse João Vitor, né? João Vitor, aí Victor Hugo. Engraçado demais isso. Será que tem alguém outra situação dessa? Sei lá. Então, onde é que eu tava? Sim, ele, nesse livro, nessa história, eu confesso que eu não li aquele livro. Mas eu assisti o musical, e é muito bom. O musical é muito bom. E a versão com o Hugh Jackman, que é o filme, né?
assisti o musical, gravação de teatro, mas eu vi o musical de cinema também, né, com o Hugh Jackman, que é, meu Deus, tem umas cenas lindas. E tem uma crise de um juiz, que ele é um juiz justo. Imagine isso na Revolução Francesa, né? Ele é um juiz justo e ele não aceita o tema da misericórdia. Por que ele não aceita o tema da misericórdia? Porque a misericórdia é injusta. Misericórdia é você não tratar com a devida dureza crimes. Isso é injustiça. Para aquele cara era injustiça. E ele falha num julgamento e lança um cara na cadeia, que é o Jean Valjean, que no caso do filme é o Hugh Jackman quem faz. E o juiz é o Russell Crowe. Vi não, ainda não. A Antigona, vi não. Tá onde? Onde é que está? Não sei, você que tinha a propaganda do SBT direto. Gerard Depardieu. Eu gosto que ele faz o Obelix. E aí ele coloca esse cara na cadeia e um belo dia, na hora da Revolução, o Jean Valjean tem a oportunidade de se vingar. Tá com a arma apontada para ele. Aí ele se prepara para morrer. Quando o personagem baixa a arma e sai. Como ele não admite a injustiça e a misericórdia para ele é injusta, ele entra em parafuso e se mata, porque não consegue admitir que foi alvo da misericórdia. Ele não aceita ter sido alvo da misericórdia. Veja, é um tema na mão de um descrente, né, mostrando a seriedade de um tema como misericórdia para nós. O que é muito engraçado, porque na língua francesa, a palavra de gratidão deles é misericórdia. Merci. Tua mercê é da mesma origem. O francês pede misericórdia quando alguém faz um favor para eles. Misericórdia. Eu não consigo retribuir. O italiano e o espanhol pedem graça. Eu não consigo retribuir isso, né? O português é que é mais malandro. Ele promete que vai retribuir, né? Ó, eu me sinto muito obrigado em retribuir esse favor. O português é mais mentiroso. Quem fez o favor sabe que ele não vai retribuir e ele sabe que o cara sabe que ele não vai retribuir. Mas é um acordo que tem entre nós. Eu sabia que eu tenho péssimo com essa palavra. Porque o italiano não dá tempo, né? Ele pede graça, né? Graça. Então. Obrigado a quê? Exatamente. O termo completo é me sinto muito obrigado em retribuir esse favor. Tá, pode se sentir à vontade. Em seguida vem a misericórdia, o outro fala De nada, exatamente. Que ele sabe que não vai. Fico devendo uma antigo. Fico devendo uma. Eu fico lhe devendo. Então veja que, nesse ponto, a falta de entendimento da misericórdia lança luz sobre a misericórdia propriamente, dentro de uma obra de arte. Seja ela a obra de arte original, que é um romance, ou os que vêm depois, né? Peças de teatro, musicais e tudo isso. Deu para entender? Então um exemplo aí de como acontece. Deixa eu ver, talvez tenha outro na música. Tenho vários, é porque agora eu não vou lembrar assim de supetão, era para eu ter escrito aqui. Tudo bem, depois eu lembro demais. De onde o senhorio de Cristo está em obras de descrentes. Tem alguns aí que a gente vai encontrar, a gente escuta assim e diz, nossa, podia ser música gospel, né? É que tu falou. Oswaldo Montenegro. Falou do pessoal da. Meu irmão. Aí tem demais. Eu escutei, eu digo, escreve no texto. Não é isso?
Oswaldo Montenegro é de morrer, cara. Vai ver que é a misericórdia, né? Que também se tem esses dois. É, Acho que ia ser achado demais. o Oswaldo Montenegro, ele é um agnóstico aberto, assim. Não é, o que é um agnóstico aberto, né? Eu que inventei esse termo agora. Não sei se existe isso. Ele não sabe quem é o Deus, mas por isso ele aceita todo mundo. Ele não é um ateu que nega, eu não sei quem é o Deus, então eu não vou seguir ninguém. Ele abraça toda a ideia que tem. Oswaldo Montenegro é desse tipo. E como ele é genial, aí a gente tem acesso a coisas lindas assim. Eu sempre choro faço uma lista de grandes amigos. Eu não vejo assim envolvimento. Quer dizer, que é uma música brasileira. Essa música é de lascar. Tem muito envolvimento com o candomblé, né? Mas eu não Tem. vejo ele. Linda essa música. Mas é pra Iemanjá, não canta não. Pois é, agora, vou dizer que é Céu de Santa Amaro também, né? De quê? Céu de Santa Amaro. Céu de Santa Amaro. Céu de Santa Amaro é romântico, né? Santa Amaro é uma cidade, né? Eu digo assim, mas não Tem umas coisas. Tem umas que a gente consegue ver nas entrelinhas, assim, né? As coisas do Milton mesmo. Né? Que a gente escuta assim, poxa, isso aqui podia. O próprio Gilberto Gil, que é de religiões de matriz africana, como dizem, né? Cara, tem um pessoal bem branquinho, né? Esse pessoal aí. mas é de matriz africana. E tem umas coisas bem bonitas, né? Que são. Que trazem a presença de Cristo ali, mesmo que sem a intenção, mas por causa, né, do senhorio dele na vida e na natureza propriamente. A pergunta do Schaeffer é: por que então nós produzimos tão pouco? Porque se esse pessoal que não conhece Deus, eles mesmo assim às vezes fazem coisas que são cristãs, vamos dizer, por que os crentes produzem tão pouco? Eu hoje não faria essa pergunta desse jeito. Eu acredito que a gente tem produzido bem em termos de quantidade. O que falta eu não queria dizer que falta qualidade, mas eu levantei a bola. Eu levantei essa bola tão bem levantada, né? Mas falta tanto literária, tanto poética, quanto formal, no sentido da forma da letra, nas músicas. Eu desconheço gente que tenha proeminência nas artes plásticas, a não ser o Fujimura, mas tem artistas plásticos bons que são cristãos. De vez em quando no grupo da ABC2 aparece um e todos os caras eles só não têm muita proeminência. Talvez para o ambiente cultural é meio cheio, né? É como se a gente fosse meio que legalista na hora de produzir, né? Nós mesmos nos autolimitamos e por isso que a gente produz coisas com qualidade, às vezes bem medíocre, sabe? E também a falta de conhecimento. Nossas igrejas não são todas se aprofundam, que nós somos muito abençoados. Sim. Né? A gente vê que aqui tá bom, esse pessoal aqui já é o suficiente para desenvolver santidade, a gente vê muito isso. Não sei se eu contei isso da outra vez, mas chegou vocês sabem que tem um pastor nosso, né, no nosso grupo, que compõe, e ele compõe assim, verbinosamente, ele compõe sempre, música para coral, música para igreja, e aí, o estilo dele é bem conservador, né, tradição, muito. Aí, não, mas é sério, e eu nem vou falar mal do cara. Não é isso. Não vou falar mal. Tá gravando, mas eu não vou falar mal, não. Aí chegou um irmão, aí ele sempre compõe, tá levando as músicas dele próprio pra igreja dele, igreja local dele. Outras igrejas que cantam porque querem, né? Mas aí na igreja dele ele coloca. E aí tá tudo bem, ele é que é o pastor da igreja, né? Aí chegou um irmão da igreja e disse assim: pastor, esse negócio de salmodia própria, daqui a pouco, aí a gente está largando as músicas tradicionais. Veja só, o repertório é muito tradicional dele, tá? Muito, muito tradicional. A gente canta a música dele aqui. Aí o irmão disse assim: olha,
A gente tá largando o repertório tradicional pra ficar cantando essas músicas de vocês aí de salmodia própria. Daqui a pouco entra música gospel, bateria, daqui a pouco a gente fala em língua, daqui a pouco estamos no mundo. Calma! Porque esse é o argumento que o pessoal usa com a gente, da percussão, né? Se botar percussão, vai falar em língua, vai bater pau, vai pro mundo. Mas a galera esticou muito, né? Esticou demais. Se tu fala isso com esse repertório dele, tu não pode mais nada, né? Meu Deus, que engraçado. Piano é percussão. Piano é percussão. Piano é percussão, violão. Tem pior que bateria. Tem, lógico. Tem aquela panderola. Que aquilo é pior que muito. Aquilo tem até um chifre assim do Satanás. Instrumento do meu abuso, tu é doido? Mas a resposta do Schaeffer é porque nós temos esquecidos o que o cristianismo diz sobre arte. Eu botei o que de internet, ó. O que? É o que? E vocês nem notaram, estão tão acostumados com a... Temos esquecido o que o cristianismo diz sobre as artes. Nesse caso, eu colocaria para a nossa resposta, para a nossa pergunta. Por que tão poucas coisas de uma qualidade elevada, como já se teve, né? Por que tão poucos? Então, porque as igrejas, a irmã Luzineide falou bem, é difícil que as igrejas tratem desse assunto com a devida seriedade. Ele é tido como... O papo é que ele é elevado demais. Mas, na verdade, ele é tratado como desinteressante demais. Ele é tão elevado, a arte é tão elevada, fazer arte é tão elevado. Não, é melhor a gente só... Mas depois a gente nota, algumas coisas na arte são muito simbólicas. Então não compensa. Vocês viram a logo do coral Batista do Cariri? Eu recebi essa crítica. Mas o pessoal não vai entender o que é isso. Gente, tem uma frase embaixo. Se a cruz está vazia, nós cantamos em liberdade. Aí tem uma gaiola aberta com... Aí sabe o que era para ser feito? A seta do passarinho, uma cruz do lado, o passarinho indo em direção à cruz e outro Jesus assim com a estética de esmilinguido, com os braços abertos. E a música, viu? E a música, viu? Vocês já passaram do passarinho? Não foi ensinado. A pensar. É interessante o pastor falando do culto de modéstia, que daí na capacidade de pensar dos crentes, né? Porque... É muita fé, né não? Meu Deus do céu. É muita fé. Eu tô brincando, pessoal que tava na internet. Eu acredito também na capacidade de pensar dos crentes. Eu tô só brincando. É que a gente brinca, né? Eu odeio crente, mas eu não odeio não. É piada, é personagem. É que eu pensei. O pessoal aqui, eu tô em casa, aí o pessoal já sabe que eu tô brincando, né? Sabe que é piada. Ei, quem vai que, né? Isso chega em algum lugar, tá vendo? Ele odeia crentes, né? Aí vem tudo para aqui, vai limpar aqui. No lugar de limpar o seminário na quinta-feira, eu vou na terça e na quinta, né? Pra aprender a amar os crentes. Vai ter gente dizendo assim, tá vendo? Aquele monge odeia os crentes. Fiquem tranquilos, a criatividade nos pertence. É nossa. Nosso Deus é um Deus criativo. Nosso Deus é um Deus artístico. É um Deus de beleza. É um Deus que colocou voz na nossa garganta e na garganta dos pássaros. O nosso Deus pintou de várias cores as flores. É do nosso Deus. Nosso Deus gosta de verde, de vários tons de verde, de várias formas, de lugares muito simétricos e lugares completamente assimétricos, né? De água fresca dentro de um coco. O nosso Deus é assim, ele é criativo. A criatividade é nossa por causa dele, por causa de Cristo, que foi o nosso irmão mais velho,
na nova criação. É o primogênito. Por causa de Cristo, por causa do Pai, o Espírito que habita em nós, a criatividade existe. E aí, o Schaeffer deixa um conselho para os artistas e uma proposta geral para os cristãos. O conselho é a perspectiva número 11. Uma obra de arte individual e um conjunto de obras de um artista. Artistas, não tentem abarcar toda a sua fé e teologia em uma única obra. É importante compartimentar. A obra de arte tem limitações em relação a um texto científico, a um artigo, a um sermão. Ora, imagine um pastor que pega toda a teologia dele e empurra dentro de um sermão. Como é que vai ser? Todo sermão com toda a teologia. Não tem como. Primeiro que não cabe. Depois que, se ele fizer essa tentativa, a teologia dele for muito pouquinha mesmo, o conhecimento teológico dele for muito superficial, e ele ficar tentando jogar tudo que ele sabe dentro do mesmo sermão, é um sermão chato, que não edifica, que não tem compreensão. Então, quando nós compartimentamos as ideias, é muito mais fácil. E na arte, principalmente. Então, tente pegar um texto da Bíblia e transformar em poesia. São poucos que conseguem. Poucos conseguem. O cara pegar uma noção bíblica e transformar isso em poesia. Não tem como, assim, com essa facilidade que alguns, como Stênio, por exemplo. Ah, porque tu é babão do Stênio. Sim, mas não é disso que eu estou falando. Não é esse o assunto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então é importante. Eu tive um Twitter um tempo. Depois eu transformei ele num diário de Maria Clara. Quem conhece minha irmã sabe, ela às vezes solta umas que não podem ficar guardadas na história. Eu preciso publicar. Aí faz tempo que eu não publico, inclusive. Mas aí eu não sei nem se eu tenho a senha desse Twitter mais. Mas eu tive um Twitter uma vez, meu. E aí eu coloquei lá, marquei o Samuel Palmeira. E disse assim, olha, o que o Rodrigo Bibo e o Iago Martins precisaram, cada um de um livro para explicar sobre o problema do sofrimento, o Samuel Palmeira conseguiu com uma canção de 2 estrofes. Que é o Castelo de Areia. Que é uma música que mostra assim, a soberania de Deus diante do sofrimento. O cara conseguiu com uma musiquinha pequenininha. Eu construo na beira da praia um castelo de areia. Ele diz assim, meu castelo eu vou terminar, meu coração anseia. É como se o castelo fosse o máximo da construção de vida daquele personagem. Aí depois ele diz assim, quem pode parar o mar? Quem irá desafogar meu castelo de areia? Não importa o quanto você coloque nos seus sonhos, não importa. Quando o mar chegar, meu amigo, o castelo vai ruir. Porque o seu castelo, diante do mar, ele não é absolutamente nada. Imagine um cara no litoral de Sergipe, com um violão, conseguir explicar isso. Explicar a soberania de Deus dentro dos nossos planos, da nossa vida, dessa maneira. É difícil fazer isso. Difícil. É difícil, inclusive, tu olhar aquilo e... É isso. É disso que está falando. É disso que o texto bíblico está falando. Entende? O cara... 2 livros. Grande. Ora, quantos não tem aí sobre os planos... o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do lado do Senhor. Quantos livros não foram escritos? E o Samuel... Eu só não vi alguém explicando sobre escatologia, né? Pastor Almir, né? É que ele é teu professor agora. Ele explicando sobre escatologia, teve uma dúvida sobre as premissas, né? E ele explicou de uma forma tão clara, ele explicou como se fosse um milharal, não, é um milharal
E antes dele estar pronto, milharal não, uma plantação de feijão. Sim. E antes dessa plantação de feijão estar pronta, o feijão verde, que não é o maduro, seria as primícias. Sim. Então as primícias seria aquilo que vem antes, que não está maduro, mas que está consumível. Ele explicou assim, e até hoje eu só entendi por causa disso. Macho, tem cara que tem capacidade assim parece que desenhar, jogar pra dentro da nossa cabeça as coisas, né? É incrível, incrível mesmo. Então, obra de arte, ela não precisa abarcar tudo. Não precisa. Entendeu? Imagine o reverendo Almir fazendo uma poesia sobre uma plantação de feijão. Entendeu? E do quanto o feijão ainda verde nos alimenta. Rapaz, sabe o que eu me lembrei agora? Assim, de falar em arte. Agora eu tô entendendo. De quinta-feira, De quinta lá na... do vocal. Sim. Não precisa marcar tudo. Não precisa, não precisa. É engraçado mesmo. Não precisa. Dá para um artista ter um conjunto de obras de arte. Um conjunto de obras que vão trazer o escopo de sua teologia, de sua cosmovisão, tudo. Certo? Então, e inclusive dá para nós, apreciadores, captarmos o que for bom de cada artista. Então não precisa jogar tudo fora por causa de algumas. Da experiência de cada um, a gente desenvolve o entendimento. Aham. Por exemplo, essa questão das primícias, né? E quando eu li a primeira vez eu entendi. Por quê? Eu fui do interior da roça. Ah, legal. Já, a experiência já direciona você para o que é. Sim. Quem não é, já precisa de uma explicação mais. Se tu fosse da roça, irmão, não sabia. Eu pensei que sempre foram comerciantes. É porque você já me conheceu lá. Conheci a adulta. Eu fui competida com 31 anos. Eu tô 9 anos atrás. De onde era? Qual era? Farias Brito. Terra Santa. Rapaz, o que sai de pastor daquele lugar é engraçado, né? E música. E música. É muito bom. Muito legal, muito legal. Invocadíssimo. Pois é, gente. Esse é uma dica do chefe. Vai com calma. Cada obra sobre um assunto. Não precisa abarcar tudo numa obra só. A última coisa é a vida cristã como obra de arte. Aqui eu trouxe as palavras do próprio chefe sobre transformar a nossa vida numa obra de arte. Sugiro que tornemos todas essas perspectivas sobre arte e consideremos como elas se aplicam à nossa própria vida cristã. Talvez seja uma boa ideia ler este livro novamente e aplicá-lo especificamente à sua vida como cristão. Nenhuma obra de arte é mais importante que a vida do cristão, e todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. Ele pode não ter o dom da escrita, nem da composição ou do canto, mas toda pessoa tem o dom da criatividade no que diz respeito à forma como vive a sua vida. Nesse sentido, a vida do cristão deve ser uma obra de arte. A vida do cristão deve ser um verdadeiro e belo em meio a um mundo perdido e desesperado. Essas são as últimas palavras desse livro. O cristão, a vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo nesse mundo feio e desesperado. A gente não pode ficar trancado. Não pode. É nossa missão. E a nossa vida tem que ser bonita também. Tem que ser artística. Muito bom. Imagine que o cara pintou isso dentro de um hospício, com a orelha arrancada. Só Deus, né?
Só Deus. Fizeram uma pesquisa no tempo desse aí. Eu vi um artigo, acho que não tem um mês não, de que o movimento na física, né, o movimento físico dos astros, é esse daí. O Van Gogh acertou. Acertou o movimento do... Não sei explicar isso, eu não sou da física. Ele acertou a forma como o movimento dos astros acontece. Não sei se foi a loucura, ele olhou e viu como era para ser. Dentro do quarto todo branco. Ele olhou assim e disse, então é assim mesmo, é desse jeito que é. Aí fez. Muito legal. Você está falando do movimento ou do campo gravitacional? É, como se fosse isso. O campo gravitacional? Ele faz essa curva, essa mesma curva assim. Ele acertou. Tem que ser Deus, né? Um doido com a orelha arrancada que não ia ser, né? Terminamos. Foi nossa última aula desse curso. Depois a gente vê outros. Talvez em outros assuntos. Ou nesse mesmo, tem coisa para aprofundar, né? Não sei se... Talvez em outros lugares. Uns cursos separados da escola bíblica. Mas é isso aí. Foi muito bom. Muito bom. E agora? Termine, depois a gente tem essa quarta ainda. That's all, folks. O próximo nós vamos passar uma temporada fazendo a declaração de fé da igreja, né? Aí nós vamos gastar um tempinho ali. Todo mundo junto, perguntando e tudo. Vai ser bom. Não sei se vão transmitir, acho que sim. Então quem não puder ver por aqui, pode ver por lá. Tá bom. Gente, alguma dúvida, alguma questão? Pode dançar, não tem problema não. Dance. Para tu recomendar esse culto, né? De pessoas que não são crentes, mas que refletem de Cadê meu... Ah, tá gravando. Ai, que engraçado. Como é que eu ia, né? Eu tenho um Spotify aqui. Bota aí o Oswaldo Montenegro pra ela. Oswaldo Montenegro, escreve aí. Oswaldo Montenegro, Milton Nascimento. Tem umas vibes aqui, deixa eu... Cadê minha biblioteca? Minha biblioteca tem cada uma. Aquele que fala da criação, aquela música do Oswaldo. Da criação. Qual é o nome? Não sei se é a natureza das coisas. Oswaldo. Deixa eu ver se ela aparece aqui logo de cara. E o pastor deixou uma deixa aqui, viu? Foi? Eu acho que muitas pessoas não perceberam. E ficou na minha cabeça, ele disse assim, já pensou se na igreja tivesse aqui um quadro da imagem do apóstolo? Sim. Sim. Ele deixou Ele vai bem... pintar esse quadro. Ele deixou bem nítido, viu? Que alguém Não deixou... sabe pintar, não, Tudo. Eu? Não, só não. Ateístas, pois é. Ateístas. Só conheci uma pessoa que pintou essas coisas aí. Ele fez, o pastor fez e colocou nos grupos a inteligência artificial, mas não representa. Não. Não, é só pra você ter uma noção do que Isso é um seria. negócio muito bonequinha. Apesar que a inteligência artificial já faz pintura também. Ah, não, mas ficou uma pintura, mas Quem ficou tem percepção? representando. Por mais Precisa ser uma pessoa, precisa ser uma Com pessoa. certeza. por mais que venha com chip, quanto que for, eu acho que é só que eu já fez, né? Eu falei até assim, pastor, eu esperava ver expressões de tristezas, mas assim, se olhar Mais para real, o né? sentir a tristeza. Então- Ele disse, eu também, mas eu só veio passar isso aí. É justamente o que eu acho da inteligência artificial no jogo da arte. Cartola. Ixi, eu já ia dizer. Ei, Cartola. Aquela música chamada Esquece, mas Esquece, tem... nosso amor. É tão Rosa, né? tão vida, A assim. lógica da criação do Oswaldo. A lógica da criação, né?
Tem aqui que tá no CD 2010 dele. Eric Clapton 2010, qual é? Qual o nome do Eric? Tem a música na chuva. Meu filho, olha a coisa desse cara. Pai, como é que eu só vou tocar guitarra e falar isso? Eric Clapton. 2010, CD dele, Clapton, CD Clapton. Achei só poesia. Lá tá vendo, bem pensando que inclusive daí pra frente ele fez só CD de Natal, né? Em formato de luz, CD de Natal. Eric Clapton, 2001 a 2010. Né, que é a ele, cabelo grisalho. Cadê? Faça uma lista de grandes amigos. Uma também na lista. É. Aí o nome é a lista. É. Os bandolins também é muito bonito. Balsa dos bandolins. Coloca aí, ó, eu já falei o Cartola. Tem um disco, agora porque não vou lembrar o nome. A Vida é um Moinho, é de lascar. Opa, peraí, 2010, aí com cabelão grisalho. Clapton, Aí eu acho que a maior coisa que tem nesse CD aí. boa. É lindo demais, é lindo demais. Inclusive, tem uma música que já começa dizendo assim: tudo que eu vinha passar na minha vida está escrito na linha do meu gosto. É um velho, uma experiência. Aí, coisa linda, o texto. Mas começa assim. Sabe que o Eric Clapton, ele foi pro Abril um tempo. Ele não fala muito disso, né? Nunca vi, mas ele foi. Ele esteve no Labri com o Francis Schaeffer, né? Ele jovenzinho. Ele não tem como esconder, não. Ele tem uma vibe de rock, não sei o quê, muita coisa, mas de uma época pra cá ele deixou bem claro, assim, deixou muito claro as poesias. Muito coincidente com o Eclesiastes. Sim. Muito coincidente. Eita, menino. Tem. Ó, na música brasileira, tem o menino. É o Cartola e o Pixinguinha também. O Choro de maneira geral. Pixinguinha. É o nome mesmo. Em termos de cinema, gente. E tem também o Flávio José. Flávio José é sensacional. Não, se você botar. Já falei do Dominguinhos algumas vezes aqui, né? Já falou, mas tem uma do Dominguinho, bicho, que é. Tem uma do Dominguinho, não lembro não, mas ela tá. Flávio Venturini. Flávio Venturini também. Ginga com Guinga. Ginga, com G, tudo, só tem G, Ginga. Tem o... Eu não sei por que a música levou assim uma temática, não sei. Lembra aquela música Russa que eu te mandei? Sim. É uma música muito bonita de despedida de guerra, assim, do soldado lá que vai para a guerra e deixa uma família, né? Aham. O tema assim, como é criado, era tão vivo, né? Cinema brasileiro só fala de ditadura. Ainda bem que a gente ganhou o prêmio, né? Ou imoralidade. Ou imoralidade. É. Pelo menos esse, né? Pelo menos a gente ganhou o Oscar. Aí... Eu não assisti ainda, disse que é bom o filme. Ou então você tem filmes assim, Mas que a é... base paralela lançou um baseado naquele livro do C.S. Lewis. É a versão católica, né? Oficina do Diabo. É lógico, né? Que eles são católicos. São bem mas católicos. Eu É. assisti esses dias. Ou então você tem uma temática brasileira muito... Como é que eu posso dizer? Muito distorcida. Assim, eu vou usar um filme brasileiro que eu assisto, eu vou fazer um filme brasileiro que eu assisto, eu fico rindo, mas eu tenho gasto dele. Qual é? Eu não gostava. O Homem que Copiava. O Homem que Copiava. Não é um filme brasileiro que só mostra o Brasil. Parte ruim do Brasil. Eu não sei. Tem vários que fazem isso. Então, olha, aquele começo daquele filme. Tem uma série que ela eu nem não sei nem se eu indicaria não. Mas que é Um Contra Todos. Que é um cara que é confundido com um traficante, um grande traficante da América Latina. Ele é um advogado falido. Formado em direito e vende sapato, porque o direito no Brasil, né, tá daquele jeito. Ele é muito honesto. Ele é um cara super honesto. E se ferra por causa da honestidade. Aí...
história. É, bem real. Não, esse tipo de tema que eu fico doido. Aí o cara é confundido, Mas incentiva aí. aí ele vai preso. Na cadeia, os caras também pensam que ele é o grande traficante. Aí ele tem que se fingir de que é um super traficante, um grande criminoso, para poder sobreviver na cadeia e vai gostando das benesses do crime, né? Dentro da cadeia, de ser criminoso. Aí entendeu? Se não é moral, é esse que incentiva a cultura. Hein? Mas é uma série que faz isso também, que se o cara não tiver ligado, a gente torce pelo bandido. Eu, graças a Deus... Exatamente. Casa de Papel. La Casa de Papel, Breaking Bad, bicho. Breaking Bad. Cortei até o cabelo igual ele, ó. Ei, mas é só o cabelo, né? É só o cabelo, eu não sei química não. Eu sou ruim de química. Ó, todos os filmes do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, eles são... Eu acho que eles são confucionistas, budistas, alguma coisa assim. São focados em algumas coisas, né, gente? Mas é diluído de um jeito que eles erram a mão e acabam sendo cristãos, assim, né? Eu não duvidaria que o cara é crente. Que o diretor-geral do Estúdio Ghibli seja crente. Porque ele trata, né, de pontos da moralidade muito legais. Eu ia até falar. Não é só filme evangélico que é complicado, é desenho também. Sim. Eu sou barriga de desenho, é verdade. Mas, por exemplo, Estúdio Ghibli, mas os caras acertaram na cor, no traço, na calma, na música. Os acordes do piano. Aí o cara vem com um filme de Moisés e Jesus lá no YouTube, bicho, que não me desce. Melhor assistir Irmão Jorel. Irmão de Jorel é incrível. Irmão de Jorel é maravilhoso. É quem viu nos anos 90 sabe que fica. Macho, é muito bom. Com certeza. Irmão de Jorel é um remédio para essa sociedade caída, doente. É muito bom, gente, muito bom. Quem viveu nos anos 90 sabe que era daquele jeito. Pois é, eu não terminei. Porque vai chegando uma idade que a gente assiste filme parcelado, né? Ixi, vai crescer não. Eu comecei a ver O Menino e a Garça. Cara, que filmaço! Que filmaço! Mas eu não passei da cena da guerra, não. Muito bom. Você quer assistir filme do Estúdio Ghibli e assistir no cinema, porque você consegue assistir inteiro. São filmes meio lentos, né? São lentos, mas são Nossa! finais. Ó, O Menino e a Garça. O Castelo, que é o mais famoso, né? O Castelo e o Totoro, né? Totoro é meu amigo Totoro. Agora, eu sou fã do acho que Sussurro do Coração, né? Do coração. Que é. Aquela ali que é tudo demais. Ó. Fora a música, a temática japonesa, assim, da sociedade. É demais. Gente, eu vou desligar a câmera, tá? Beijo. Desligar a câmera. Tá tudo sendo filmado.